Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje, nesta quinta-feira, e hoje, até é bom lembrar que hoje a igreja hoje celebra a exaltação da Santa Cruz. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como estamos falando na história da Bíblia, o mês de setembro é o mês da Bíblia, é onde a gente pega a Bíblia ainda mais com mais louvor, com mais amor e carinho. E estamos falando sobre essa história sagrada, essa história da salvação. E nós vimos ontem que essa história da salvação, ela começou de modo específico, de modo mais pleno, foi com o pai Abraão. Desde lá, quando o pai Abraão sai lá da Mesopotâmia, depois vai lá para o Egito, fica um tempo, depois vai a Canaã, e lá então, se a gente quiser conferir na Bíblia, lá no capítulo 12, então já está falando essa história. A história lá em Canaã, onde o Abraão recebe a terra, recebe a proposta da descendência e a bênção de Deus. E ainda Deus fala, olha Abraão, as famílias da terra, elas vão ser abençoadas em teu nome. Então aí começa de fato a história da salvação. Tá, antes então da gente continuar essa história, porque hoje a gente já vai adiantar um pouquinho mais na história, adiantar um pouquinho mais no tempo, já vamos falar um pouquinho ali dos patriarcas, e logo em seguida falar da aliança. A aliança que Deus fez com o povo lá no Sinai. Tá, mas antes disso, vamos ouvir a música com o Zé Vicente, Tua Palavra É, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é palavra para os nossos passos, luz, né, para os nossos passos, luz para o nosso caminho. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está no som do trovão, tua palavra está no tom da canção. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está na beleza da flor, tua palavra está na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua
palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Muito bem, então depois de ouvirmos aí a música Tua Palavra É, com o Zé Vicente, então vamos continuar aí a nossa conversa falando sobre a história da salvação, a história sagrada, a história da Bíblia. Então, olhando como a gente viu ontem, o Abraão então sai lá da tua terra, sai lá da Mesopotâmia, e sai com a sua família, seus familiares, fica um tempo no Egito, depois vai para Canaã. Tá, então, mas quando pega aí o Abraão, a família do Abraão, o Abraão, os filhos de Abraão, então são chamados de patriarcas. Então, Abraão, o primeiro patriarca, o Abraão patriarca, o filho de Abraão, o Isaac, também patriarca, e Jacó. O Jacó, filho de Isaac, então neto de Abraão, também patriarca. Então, esses são os patriarcas da Bíblia. Mas tem também as matriarcas. Então, quem são as matriarcas? Olha, a primeira matriarca, a Sara, mulher de Abraão, depois a Rebeca, que é mulher de Isaac, e tem duas matriarcas, as mulheres de Jacó. Porque Jacó, a gente lembra da história, Jacó ele casou com a Lia e depois casou com a Raquel. As duas eram filhas de Labão, porque quando ele foi lá viver com o Labão, primo, então ele se encanta com a Raquel, mas na hora do casamento o Labão acabou passando a perna no Jacó, né? Acaba ali colocando a Lia na frente. Acho que a Lia era uma meio encravada na vida, não achava um casamento, aí era mais velha, então o pai dela colocou a Lia na frente, né? E naquela época a noiva era apresentada no dia do casamento, na hora. Nossa mãe, que tristeza. Tá, então Jacó trabalha 7 anos para casar com a Raquel, mas como a Raquel não foi ao altar, quem foi a Lia. Depois, então, Jacó trabalha mais 7 anos para casar com a Raquel. E se apaixona com a Raquel, que era muito bonita. Então, imagina só, 14 anos aí para casar com a Raquel. É muito amor, né? Pois é, então, dessa história, então, começa o Jacó. O Jacó, depois, ele vai passar a ser chamado Israel. Porque quando o Jacó, ele passa a noite toda brigando com o anjo, o mensageiro de Deus, e o Jacó, a briga dele era para receber a bênção de Deus. Tá, então quando ele luta com o anjo, aí de manhãzinha o anjo fala, olha, porque você me vencestes, então agora, porque você me venceu, tu me vencestes, então agora você não vai ser chamado mais Jacó, então você vai ser chamado agora Israel. Então Jacó e Israel na Bíblia são as mesmas pessoas. E daqui agora começa uma identidade, um povo, o povo chamado o povo de Israel. Tá, mas aí antes do Jacó descer para o Egito, quem vai primeiro para o Egito é o José. Porque Jacó teve os seus filhos. E José, que era o mais novo, foi vendido como escravo lá para o Egito. Porque os irmãos tinham ciúmes do José, queriam matá-lo lá no campo, quando foram apacentar o rebanho do pai. E aí então já o José estava vindo, olha, vamos matar o nosso irmão, esse sonhador. Tá, mas aí decidem não matar, estava vindo uma caravana de madianitas indo em direção ao Egito, então eles vendem o irmão, me parece que são 20 moedas de prata que venderam o José. Aí então aí começa a história do José do Egito. O José que vai para lá, fica um tempo no Egito, vai até preso, né? Devido à situação que aconteceu com a mulher lá onde estava hospedado. E depois, então, lá na cadeia, preso, ele começa a desvendar os sonhos, a explicar os sonhos, e aí o faraó teve um sonho. O sonho do faraó qual foi? 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, 7 espigas cheias e 7 espigas vazias, xoxas. Tá, então o faraó ficou perturbado com aquele sonho, e aí, então chamou todos ali os videntes, as pessoas da corte que sabiam explicar os sonhos, ninguém soube explicar o sonho do faraó. Então alguém falou, olha, lá na cadeia tem um homem lá chamado José que desvenda os sonhos.
Então, o faraó manda chamar José, e o José então desvendou. Olha, o sonho que o senhor sonhou, os 7 anos de vaca, as 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as 7 espigas cheias e as 7 espigas xoxas, então 7 anos de seca, miséria. Tá, então o faraó, isso resumindo a história, o faraó então falou, olha José, então agora você vai ser abaixo de mim, você vai ser o primeiro aqui no meu reino, como se fosse o primeiro-ministro, você agora que vai ser o homem, o gerente meu, né? E você vai comprar, vai estocar, para que quando vier a fome, a seca, então os nossos celeiros vão estar cheios. Tá, então, devido a isso, quando José estava no Egito, então, como houve fome depois nas regiões, os países vizinhos, então todo o povo vai buscar mantimento aonde? Alimento, vai buscar no Egito. E entre esse povo, quem é que estava? O povo de José, o povo de Jacó. Então Jacó manda os seus filhos lá ao Egito buscar mantimento. E lá tem toda a história do encontro lá de José com os irmãos, e depois quando eles reconhecem José, aí José fala, agora vocês vão buscar trazer a minha família, trazer o meu pai para o Egito, porque se vocês ficarem lá, vocês vão morrer de fome. Então aí é a descida de Jacó com a sua família para o Egito. A descida de Jacó para o Egito, e quando Jacó estava indo para o Egito, lá no capítulo, porque no capítulo 37 de Gênesis conta a história de José. O José é vendido como escravo ao Egito. Já no capítulo 46 de Gênesis, então já fala da descida de Jacó com a sua família ao Egito. E quando Jacó estava indo para o Egito, estava indo com medo, aí Deus fala, não Jacó, não tenha medo. Da mesma forma que eu estou descendo com você lá para o Egito, eu vou depois subir com você também do Egito. Então aí Jacó toma coragem, vai para o Egito com a sua família, com os seus bens, as suas coisas. Então lá no Egito, esse povo começa a crescer, esse povo começa a multiplicar, esse povo começa a ficar tão grande que o faraó começa a ficar com medo. Olha, esse povo vai nos dominar. Então vamos escravizar esse povo para que esse povo não cresça, para que esse povo perca a sua força. Pois é, então lá no Egito, esse povo chamado o povo de Israel, o povo hebreu, fica mais ou menos lá no Egito 420 anos, lá na escravidão. E no Egito não tinha, depois que começa a escravidão, então o povo do Egito não tinha mais sossego na vida. O trabalho era de segunda a segunda, não tinha um dia para descansar, não tinha um dia para passear, não tinha um dia para louvar a Deus. Então, eles ficaram totalmente só voltados para o trabalho escravo. A escravidão era terrível, né? Tá, então quando lá no Egito, nessa escravidão, vivendo a escravidão do Egito, depois quem é que aparece? Aí depois aparece iluminado por Deus, enviado por Deus, o Moisés. A história do Moisés, também que era hebreu, tem toda a história da mãe, né, do Moisés, que coloca ele lá no cesto de junco, depois, não sei se agora é o cesto de junco, só sei que coloca no cesto, né, me falhou agora aqui realmente de que foi construído o cesto. Mas aí então a filha do faraó, ela vê o menino, aquele menino bonito, ali é o Moisés, leva o Moisés, cria o Moisés, e o Moisés então, ele é educado, criado dentro da família do faraó, dentro do reinado, do rei do faraó, né? Tá, então, depois que o Moisés, ele vê o sofrimento do seu povo, vê lá os irmãos brigando com irmãos, ou lá o soldado espancando lá o seu irmão, sim, dentro do povo hebreu, né? Ele fica indignado, ele acaba matando a pessoa, enterra na areia o soldado, depois ele foge lá para a terra do Jetro, né? E fica lá um tempo. E lá, quando ele vai apacentar o rebanho do Jetro, e lá aparece, lá tem a visão da sarça ardente, quando a sarça estava em fogo, e o Moisés foi aproximando, e Deus falou, olha, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando aqui é santo. Tá, então, tirar as sandálias é para dizer o quê? Olha, Moisés, tirar a sandália significa tocar o solo, tocar a terra.
Deus está falando para Moisés, a sua vida, Moisés, não pertence a você, a sua vida pertence a mim. Tocar no solo é isso, é saber que a vida nossa não é nossa, a vida é de Deus. Tá, então Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. E Deus fala com Moisés, olha, escutei o clamor do meu povo, então agora você vai ser o homem que vai tirar o meu povo da escravidão. Tá, então o Moisés, claro, ele não quis no primeiro momento, mas depois acaba aceitando. Tanto é que Deus fala com Moisés, não, você vai porque eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então você vai em meu nome. Tá, então agora, a partir daí já começa agora a história da saída do Egito. A saída do Egito, porque Moisés quando volta ao Egito para tirar o povo, então ali tem uma celebração, a celebração da Páscoa. Então aí começa já a nossa vivência da Páscoa. Então Moisés chama lá o Arão, o seu primo, e ali chama o povo, convoca o povo e começa ali então a fazer a saída do Egito, a preparação. Então numa noite é para comer lá, pegar um cordeiro, um cabrito de 1 ano, que não seja muito grande, ser comido às pressas, ainda com ervas amargas, ou seja, comer, e os pães ázimos, né? Comer às pressas, porque logo de madrugada o povo iria sair rumo à Terra Prometida, rumo ao Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho, sentido ao deserto, até chegar depois à Terra Prometida. Tá, então aí começa a história da Páscoa, a história da libertação. Então de lá, Deus vai com Moisés, com o povo, o anjo exterminador, né? Aqui é outro fato interessante. O sangue do cordeiro foi usado para colocar no marco da porta, na travessa da porta, porque quando o anjo maligno estivesse passando, exterminando, né, o anjo exterminador, perdão, ele então, ao exterminar ali os filhos do faraó, quando ele visse o sangue na porta, então ia passar à frente. Porque aí, quando tivesse o sangue na porta, aqui é gente hebreia, é povo hebreu, é povo de Israel. Então onde tivesse o sangue, não teria morte, o anjo passava à frente. Tá, então, daí o povo de Deus sai do Egito, vai para a Terra Prometida, passa no Mar Vermelho e fica 40 anos lá no deserto. Tá, então, 40 anos no deserto, ali começa então agora a história da aliança. A história da aliança que Deus fez com o seu povo, o povo de Israel. Então, a gente agora, dando esse passo, agora a gente vai falar sobre a aliança. Então, até aqui nós estamos fazendo uma caminhada, uma história, e agora então, para falar sobre a aliança que Deus fez com o seu povo lá, ainda no deserto. Então, a história da aliança. Olha, o povo da Bíblia vai descobrindo cada vez mais quais os laços que liga esse povo com Deus. Então eles dizem, Deus nos ama. Isso aqui é uma grande descoberta. Deus nos ama. Deus, ele caminha conosco. Os profetas, mais adiante, os profetas gostam de comparar Deus a um marido todo dedicado à sua esposa. Deus é o esposo, o povo, a comunidade, é a esposa. A linguagem do profeta, se você pega o profeta Oséias, você vai ver muito essa linguagem esponsal. Deus como esposo e ali o povo como esposa. Também os profetas gostam de outra comparação, né? Falando sobre o povo de Israel. Em vez de procurar aliar-se ao império poderoso, faz aliança com o próprio Deus, o Deus Javé. Então nós hoje chamamos de aliança o quê? Claro, é bom colocar aqui entre aspas, a aliança ou anel. O anel, por exemplo, aliança no casamento. É porque o anel lembra o compromisso do casal. E o compromisso do casal é o quê? É amor e fidelidade, até a morte. Assim é o amor de Deus para com o seu povo. Então, por isso, chamamos a Bíblia o livro da aliança. Na tradução para outras línguas, a palavra aliança foi substituída por pacto. Pacto e depois, claro, menos exatamente, com o mesmo sentido, é claro, por testamento.
Então, daí o uso das expressões Antigo Testamento e Novo Testamento, para indicar a antiga e a nova aliança. Antigo e Novo Testamento indicam também a coleção de livros da Bíblia, que tratam da antiga e da nova aliança. Tá, então essa aliança foi feita e depois houve a celebração da aliança, lá no Sinai. Então isso aí então não vai ser mais assunto para hoje, vai ficar para a semana que vem. Nós vamos ver lá, semana que vem, continuando a história da aliança, vendo lá a celebração da aliança lá no Sinai. Então isso é para a semana que vem agora. Então vamos ao nosso santo evangelho de hoje, o evangelho desta quinta-feira. Então o evangelho de hoje está em João, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar o Evangelho, vamos ouvir mais uma música com o Frei Gilson, o nome da música Redenção, porque Jesus, levantado na cruz, morto na cruz, é para a nossa redenção. Jorrou daquela cruz, salvação, enfim nos alcançou. Teus olhos encontrei, me salvou, me resgatou, justificou. Não poupou seu próprio filho, entregou para tirar condenação que pesava sobre mim. Só tu és refúgio, só tu és bondade,
só tu és verdade, Senhor. Só tu és minha paz, só tu és esperança, só tu és graça e amor. Muito bem, então vamos conversar um pouco sobre o Evangelho, onde vem falando aí sobre a comparação feita com Jesus na cruz, a serpente. Então, o texto do Evangelho faz parte do longo discurso com que Jesus responde a Nicodemos, apontando a necessidade da fé para obter a vida eterna e fugir ao juízo de condenação. Então, antes aqui um pouquinho, tem a fala de Jesus com Nicodemos, mesmo no capítulo 3. Então, Jesus, o Filho do Homem, como está no versículo 13 de hoje, provém do seio do Pai. Então, Jesus vem do seio do Pai, vem do céu. É aquele que desceu do céu, como está também no versículo 13. O único que viu a Deus e pode comunicar o seu projeto de amor, que se realiza na oblação do Filho unigênito. Então, Jesus compara-se à serpente de bronze. Só olhar lá em Números, no capítulo 21, versículo 4 ao versículo 9, afirmando que a plena realização do que aconteceu no deserto irá verificar-se quando ele, Jesus, for elevado na cruz. Então, versículo hoje 14, para a salvação do mundo, versículo 17. Então, quem olhar para ele, para Jesus, com fé, isto é, quem acreditar que Cristo crucificado é o Filho de Deus, o Salvador, terá a vida eterna. Acolhendo nele o dom de amor do Pai, o homem, o ser humano, passa da morte e do pecado à vida. Então, a vida eterna. No horizonte deste texto, transparece o cântico do servo de Javé, lá em Isaías capítulo 52, versículo 13 seguintes, onde encontramos juntos os verbos elevar e glorificar. Compreende-se, portanto, que São João, evangelista, quer apresentar a cruz como ponto supremo de infâmia, no caso ali para Jesus, mas como vértice da glória. Infâmia porque quem morresse na cruz
era o pior dos pecadores, mas Jesus não teve nenhuma vergonha, nenhum medo de morrer na cruz, ou seja, ser difamado, porque isso foi por amor a nós, amor à humanidade. Então Jesus é aquele que desceu do céu, aquele que desce, que conhece o Pai e que está em íntima união com Deus. Eu e o Pai somos um. Está lá em João capítulo 10, versículo 30. Então Jesus é o enviado do Pai, enviado pelo Pai para revelar o mistério da salvação, o mistério do amor, que há de realizar com a sua morte na cruz. Então, por isso que hoje celebramos a exaltação da Santa Cruz. Então, a cruz para nós, cristãos católicos, a cruz para nós não é sinal de maldição, não é sinal de perdição, não. A cruz para nós agora é sinal de salvação. Então, por isso que a gente tem esse apreço, esse carinho pela cruz. Não é que a gente gosta do sofrimento, mas para lembrar que o homem que nos salvou, ele passou pela cruz. Então, por isso que nós temos aí esse cuidado, esse carinho pela cruz de Cristo. Muito bem, então vamos agora, só lembrando, as nossas missas de hoje. Hoje, quinta-feira, 19 horas Roseira, 19 horas Palmeiras, as missas de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando o seu dia, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. E vamos aí encerrando o nosso momento com mais uma música, com o Padre Antônio Maria, a Bíblia. Nos momentos de aflição, quando eu procuro uma saída, vou buscar na voz de Deus a minha vida. Nas palavras da razão, tenho as respostas que preciso. Se me entrego em oração, volta o sorriso. Se apesar da minha cruz, eu abro um novo testamento, e no exemplo de Jesus eu me sustento. Na coragem de Moisés, guiando o povo no deserto, eu aprendo a caminhar no rumo certo. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. Nos provérbios vou colher sabedoria, lendo os salmos eu afasto as amarguras. Na ressurreição de Cristo, um novo dia, me alimento das sagradas escrituras. Se apesar da minha cruz, eu abro um novo testamento, e no exemplo de Jesus eu me sustento. Na coragem de Moisés, guiando o povo no deserto, eu aprendo a caminhar no rumo certo. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos,
cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.